Fala, turma! E aí, tudo tranquilo com vocês? Professor Ivan aqui em mais uma aula, tá? Na aula de hoje eu vou falar sobre operações de matrizes, beleza? Então, vou falar um pouquinho da subtração e da adição, fazer alguns exemplos, e da multiplicação de matrizes. Então, de que forma eu poderia fazer uma adição e uma subtração entre matrizes? Para iniciar, todas as duas matrizes, duas ou três ou quatro matrizes que eu vá adicionar ou subtrair, obrigatoriamente ela tem que ter o quê? O mesmo número de linhas e de colunas, tá? Por exemplo, se eu tiver uma matriz aqui, ó, 2, 5, 7 e 8, essa matriz A, e uma matriz B do tipo 6, 3, 4, 5, 8 e 9. Eita, aqui não. Eu posso fazer uma adição ou subtração. Eu posso fazer isso aqui, ó, A mais B ou A menos B. Eu posso? Não. Por quê? Porque essas duas matrizes não têm o mesmo número de linha e o mesmo número de colunas, tá? Então, para fazer a adição e subtração, obrigatoriamente as matrizes têm que ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. A operação com essas matrizes vai resultar em uma outra matriz, tá? Então vai resultar, por exemplo, se eu fizer A mais B, vai me resultar uma matriz C. Se eu fizer uma matriz A mais B mais C, vai me resultar uma matriz D e assim por diante, tá bom? Essa outra matriz também vai ter o mesmo número de linhas e de colunas, tá? Então, se eu tiver uma matriz quadrada, 4 por 4, vou fazer a soma, a adição da matriz A e matriz B, que são duas matrizes de ordem 4, vai me dar uma terceira matriz como resposta, outra matriz de ordem 4 também, beleza? E todos os termos de mesmo posicionamento devem ser somados ou subtraídos com os seus correspondentes, tá? Então vamos ver um exemplo aqui, ó. Dada a matriz abaixo, então eu tenho, dadas as matrizes abaixo, eu tenho a matriz A matriz B e a matriz C. Determine a matriz resultante ID da operação, ó. Primeiro ponto aqui. Vamos ver se todas as três matrizes têm o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Aqui, ó. 1, 2, 3 linhas. 1, 2, 3 linhas. 1, 2, 3 linhas. Tem o mesmo número de linhas, né? Vamos ver agora o número de colunas. 1, 2, 3 colunas. 1, 2, 3 colunas e 1, 2, 3 colunas, tá? Então, se eu tenho o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, logo eu posso fazer essa adição e essa subtração, tá? Então, vamos para a resolução. O que é que a questão pede? A mais B menos C. Então, eu vou ter aqui a matriz A mais a matriz B menos a matriz C. Então, quem é minha matriz A? 1 menos 4, 4. 2, 5, 6. 3, 6 e 8. Mais minha matriz B. Menos 7, menos 8, 9, 12, 8, 6 e 7, 5 e 4. Menos a matriz C. 2, 3 e menos 4. 6, 7 e 1. 2, 8 e 7. Isso aqui vai me dar como resultado o quê? Uma matriz D, tá? Então, vou logo colocar aqui, ó, minha matriz D vai ser igual. Lembrem-se que na soma e na subtração de matrizes, a gente sempre vai ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Todas as operações dos elementos de mesma posição. Por exemplo, aqui, ó. Quem está na mesma posição desse 1? Menos 7 e 2. Tá? Então, vamos lá fazer a operação.
O que é que ele diz? É A mais B menos C, né? Então, quem é A? 1. Quem é B? Mais menos 7. E quem é C? Menos o 2, né? Beleza? Agora vamos para a segunda linha. Quem são os mesmos elementos da posição do menos 4? Eu tenho aqui o 12 e também tenho o 6. Então, vamos fazer essa operação. Então, eu vou ter menos 4 mais 12 menos, ó, o 6 lá, 6. Tá? E quem é que está na mesma posição do 4? 4, 8 e 2. Tá? Então, eu vou lá, ó. 4 mais 8 menos 2. E assim eu faço com os demais também. Aqui, ó. Quem é que está na mesma posição do 2? O menos 8 e o 3. Tá? Então, vem aqui. 2 mais menos 8 menos o 3 lá, né? Lembrando que aí eu estou colocando os números negativos entre parênteses, para depois a gente fazer aquele joguinho lá, tá? Mais com menos, menos com mais, beleza? Mas isso aí, quando a gente for terminando a resolução, aí eu vou colocando. Próximo. Quem é que está na mesma posição do 5? 5, 6, vou botar quadrado aqui. 5, 6 e 7, não é isso? Então, eu vou ter 5 mais 6 menos 7. Quem está na mesma posição desse 6? 6, 7 e 8. Então, eu vou ter 6 mais 7 menos 8. Beleza? E agora vamos para a última coluna. Vou até mudar de cor. Vou colocar um azulzinho para facilitar aqui. Então, quem está na posição do 3? 3, 9 e menos 4, tá? Então, eu vou lá. 3 mais 9 menos, olha, menos, porque é esse menos aqui. Quem é que está lá? Menos 4. Beleza? Aí aqui eu já posso fechar a minha matriz. Agora, nesse 6 aqui, quem é que está na mesma posição? 6, 5 e 1. Então, eu vou ter 6 mais 5 menos 1. E, por último, quem está na mesma posição do 8? 8, 4 e 7. Então, 8 mais 4 menos 7. Então, vamos lá para a resolução agora. Minha matriz D. Então, mais com menos dá menos. Beleza? Então, 1 menos 7, menos 6. Menos 6, menos 2, menos 8. Agora o próximo. Menos 4 mais 12, menos 4 mais 12, 8, né? 8 positivo, porque se o meu 12 aqui está positivo e ele é maior do que 4, logo quem vai ficar o sinal é o do positivo. Então, menos 4 mais 12, 8 positivo. 8 menos 6, 2 positivo. Tá? Próximo. 4 mais 8, 12. 12 menos 2, 10. Próximo aqui, ó. Mais com menos, menos. Então, 2 menos 8, menos 6. Se o menos 8 é maior, se o 8 é maior que o 2, então vai ficar o sinal do 8. Então, 2 menos 8, menos 6. Menos 6, menos 3, menos 9. Tá? Agora aqui, 5 mais 6, 11. 11 menos 7, 4.
Próximo. 6 mais 7 dá 13. 13 menos 8 dá 5. 5 positivo, tá? Agora vamos para esse de cá. Ó, veja a diferença agora, ó. Menos com menos. Menos com menos dá o quê? Mais. Então, 3 mais 9, 12. 12 mais 4, 16. Já vou fechar aqui minha matriz. 6 mais 5, 11. 11 menos 1, 10. E por último, 8 mais 4, 12. 12 menos 7, 5. Então, eu achei a minha matriz resultante dessa operação aqui, ó. Beleza? É só eu pegar todos os elementos de mesma posição e realizar a operação. Beleza? Já na multiplicação, ela tem alguns parâmetros, algumas características diferentes da adição e subtração. Na multiplicação, só vai ocorrer a operação se a primeira matriz, por exemplo, A vezes B, se a primeira matriz tiver o mesmo número de colunas, então aqui, ó, essa matriz tem que ter o mesmo número de colunas de linhas da segunda matriz. Então, eu tenho aqui, ó, uma matriz 2 por 3, logo, para ocorrer essa multiplicação, eu tenho que ter uma matriz aqui, ó, 3 por 4. Então, o número de colunas tem que ser igual ao de linhas, tá? E, professor, e se, por exemplo, tivesse uma matriz A vezes B, do tipo 1 por 4 e do tipo 3 por 2, eu posso fazer essa multiplicação? Não. Então, não vai... Não vai poder multiplicar, beleza? Então, para prestar bastante atenção nisso. O número de colunas da primeira deve ser igual ao número de linhas da segunda, tá? E o que é que a gente vai fazer para realizar a multiplicação? A gente vai pegar, por exemplo, aqui, ó. Vamos lá fazer esse primeiro exemplo. Dadas as matrizes abaixo, determine a matriz C, resultante da operação. Ele quer fazer uma operação de multiplicação. A matriz A vezes a matriz B. Vamos para a primeira característica. O número de colunas da primeira matriz, no caso aqui, ó, A vezes B, no caso da matriz A, o número de colunas de A é igual ao número de linhas de B. Vamos ver? Eu tenho uma matriz do que tipo aqui, ó, 2 por 3. E na outra, na matriz B, eu tenho uma matriz de que tipo? 3 por 3. Então, eu tenho aqui, ó, mesmo número de colunas é o mesmo número de linhas. Se tem o mesmo número de colunas, o de linhas, logo eu posso realizar a multiplicação, beleza? Então, prestar bastante atenção nisso. E, professor, como é que eu vou realizar a multiplicação de matrizes? É do mesmo jeito, com os elementos da mesma posição? Não. O que é que vocês vão fazer aqui, ó? Linha por coluna, tá? Vocês vão fazer a multiplicação de cada elemento, beleza? Então, vamos ver aqui o exemplo. Ele quer a multiplicação da matriz A com a matriz B. Então, eu vou ter aqui, ó, a matriz A menos 3, 6, 5, 4, 2 e 8, vezes a matriz B, menos 7, 12 e 8, menos 8, 6 e 7, 9, 5 e 4. Essa multiplicação vai me dar o quê? Uma matriz C, beleza? Então, como é que a gente vai resolver aqui, ó? Primeira linha com a primeira coluna, tá? A gente vai fazer a multiplicação. Então, vou colocar aqui a minha matriz aqui, ó.
Então, eu vou fazer, ó, menos 3 vezes menos 3 vezes menos 7, tá? Mais 5 vezes 12. 5 vezes 12. Mais 2 vezes 8. Beleza? E agora, professor, primeira linha e segunda coluna. O que é que eu faço agora, professor? Vamos lá. Menos 3 vezes menos 8. Mais 5 vezes 6. Mais 2 vezes 7. Percebam que eu vou fazendo isso. Ó, aqui, esse com esse. E por último, esse com esse aqui. Tá? E faço a soma. E agora, professor, o que é que a gente faz? Deixa eu apagar isso aqui. Primeira linha e a terceira coluna. Então, eu vou aqui, ó, menos 3 vezes 9, menos 3 vezes 9, mais 5 vezes 5, 5 vezes 5, mais 2 vezes 4. 2 vezes 4. Então, eu boto aqui, eu já vou fechar minha matriz ali, tá? E agora, professor, o que é que a gente faz? Segunda linha com todas as demais colunas. Então, vamos lá. Vou fazer aqui, ó. Segunda linha com todas as colunas. Beleza? Então, vem aqui, ó. 6 vezes menos 7. 6 vezes menos 7. Mais 4 vezes 12. Mais 8 vezes 8. Tá? Vou apagar aqui para não complicar. Aqui e aqui. Agora, o que é que a gente faz? Segunda linha, segunda coluna. 6 vezes menos 8. 6 vezes menos 8. Mais 4 vezes 6. 4 vezes 6. E agora, 8 vezes 7. Beleza? Vou apagar de novo para não complicar. E por último, a segunda linha e a terceira coluna. 6 vezes 9, mais 4 vezes 5, mais 8 vezes 4. Veja como ficou gigante aí nossa matriz, mas a gente vai resolver cada operaçãozinha aí para poder dar a matriz final. E aqui é a matriz C, né? Que a gente está calculando. Então, essa minha matriz C vai ser igual. Vamos usar o cálculo. Multiplicação de números negativos. Então, eu tenho dois números negativos multiplicando. Logo, eu vou ter como resposta um número positivo. Tá? Então, menos 3 vezes menos 7, mais 21. 21 positivo, tá? Aqui, ó, mais 5 vezes 12 dá 60. Mais 2 vezes 8, 16. Tá? Vamos para o de baixo. Estou multiplicando um número positivo com um número negativo. Fica como? Na multiplicação, sinais diferentes, negativo, né? Então, 6 vezes menos 7, menos 42. Aqui, ó, mais 4 vezes 12, 48. Mais 8 vezes 8, 64. Beleza? Vamos para a segunda coluna. Estou multiplicando
dois números negativos. Então, se eu faço uma multiplicação de sinais iguais, seja ele positivo ou negativo, se eu um exemplo, se eu tivesse ali 3 vezes 8, minha resposta seria positivo. Como eu tenho lá menos 3 vezes menos 8, minha resposta também é positiva. Tá? Então, menos 3 vezes menos 8 dá 8, 8, 16, com 8, 24. Então, 24 positivo. Mais 5 vezes 6, 30. E mais 2 vezes 7, 14. Tá? Vamos agora por debaixo. 6 vezes 8. Então, se eu tenho sinais diferentes na multiplicação, a resposta dá negativa. Tá? Então, 6 vezes menos 8 dá menos 48. Mais 6 vezes 4, 24. Mais 8 vezes 7 dá... 8 vezes 8 dá 64. 8 vezes 7 dá 56. E por último, a última coluna. Estou multiplicando aqui, ó, dois números, um negativo e um positivo, então sinais diferentes, fica negativo. 3 vezes 9, 27. Então é menos 3 vezes 9, menos 27. Mais, aqui o maisinho, ó, 5 vezes 5, 25. Mais 2 vezes 4, 8. Aqui eu já posso fechar a minha matriz, tá? E por último, 6 vezes 9 dá 54. Mais 4 vezes 5, 20. Mais 8 vezes 4 dá 32. Então eu vou ter uma matriz C como resposta. Agora é só fazer ou subtração ou adição. 21 mais 60, 81. 81 mais 16, 97. Tá? Menos 48, menos 42 mais 48 vai dar quem? 6 positivo. Eu sempre vou pegar o sinal do número maior. Tá? Se eu estiver fazendo uma subtração ou uma adição, eu vou pegar aqui, no caso, o sinal do maior. Tá? Como 48 é maior do que 42, então vai ficar 6 positivo. 6 mais 64 dá 70. Vamos para o próximo. 24 mais 30, 54. 54 mais 14 dá 68. Beleza? Aqui, ó, menos 48 mais 24. Quem é maior, 48 ou 24? 48. Então, a resposta ali vai ser o quê? Negativo, né? Então, menos 48 mais 24 dá menos 24. Menos 24 mais 56, vou até colocar aqui em cima, ó, menos 24 mais 56 dá quanto? Dá... Se o 56 é maior do que o 24, então vai ficar o resultado positivo, né? Então vai dar 56, se fosse 50, daria 26, com 6, 32, tá? Então vai dar aqui 32. E por último, menos 27 mais 25. 27 é maior do que 25, então fica aqui o sinal negativo. Fica o sinal negativo, então menos 2. Só que eu tenho aqui, ó, mais 8. Menos 2 mais 8, 6 positivo. 54 mais 20, 74. 74 mais 32 dá 106. Então, acabei de encontrar a minha matriz resultante C, que é do tipo 2 por 3. Beleza? Então, é basicamente isso aí. Nesse exemplo aqui, o que é que a questão diz? Dadas as matrizes abaixo, determine a matriz C, ele quer a matriz de resultante, da multiplicação, ó, B vezes A. Percebam que eu usei a maioria dos exemplos A vezes B. Tá? Mas primeiro, para a gente saber se conseguiremos realizar essa multiplicação, o que precisamos saber?
o número de linhas e de colunas, né? Então, eu tenho 1, 2, 3 linhas. Então, eu vou ter uma matriz 3 por 2. E B, eu vou ter 1, 2 linhas e 2 colunas. Eu tenho uma matriz quadrada aí, tá? Então, eu vou ter uma matriz 2 por 3. O que é que ele quer? Ele quer B vezes A, tá? E vai me dar uma matriz C. Aí eu pergunto a vocês, eu consigo realizar essa multiplicação? Vamos analisar o que é que a propriedade de multiplicação de matrizes diz? Que o número de colunas de B tem que ser o mesmo número de linhas de A. Não se prendam, como eu falei lá, ó, coluna e linha, tá? Não é que A sempre vai ter que ter o mesmo número de colunas de linhas de B, tá? Pensem o seguinte, a primeira matriz que tiver aqui na minha operação tem que ter o mesmo número, tá? A quantidade de colunas tem que ser o mesmo número de linhas da minha segunda matriz. Então, quem é que está na minha primeira matriz? B. Então, a quantidade de colunas de B tem que ser igual à quantidade de linhas de A. Eu tenho isso, então vamos ver a quantidade de colunas de B. Eu tenho 2 colunas em B. E quantas linhas eu tenho em A? 3. Como eu não tenho o mesmo número de linhas e de colunas, logo, essa multiplicação não pode ser realizada. Beleza? Sempre que eu tiver a multiplicação de duas matrizes, onde eu não tenha o mesmo número de colunas da minha primeira matriz com o número de linhas da segunda, eu não posso realizar a multiplicação, beleza? Ah, professor, se realmente aqui nessa questão tivesse, eita, aqui pode ser 2 por 2, tivesse da seguinte forma aqui, ó, não fosse B por A, fosse como o senhor colocou aqui, ó, A vezes B. Eu poderia fazer essa multiplicação? Vamos ver. O que é que ele diz? Que o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Então, eu tenho o número de colunas da minha matriz A é igual ao número de linhas da segunda. Então, eu posso fazer essa multiplicação. Então, percebam, tá? A vezes B, eu posso realizar a multiplicação. Mas B vezes A, eu não posso. Então, nem sempre, quando eu tiver A vezes B, eu posso fazer a multiplicação de B vezes A. E vice-versa, tá? Às vezes eu posso fazer a multiplicação B vezes A e não posso A vezes B. Beleza? Tem que ficar bastante esperto na quantidade de linhas e de colunas. Não se prendam a matriz A nem matriz B, porque eu posso ter muito bem aqui uma matriz E e uma matriz J. Eu vou fazer a multiplicação. Então, a minha primeira matriz tem que ter o número de colunas igual ao número de linhas da minha segunda matriz. Beleza? Ficar bastante ligado nisso. Qualquer dúvida é só falar, tá? Então, estudem, se dediquem, persistam, que só a persistência que a gente vai conseguir superar qualquer desafio. Beleza? Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Tchau.